Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco. Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice. A rainha morava em um lindo castelo. Ela tinha uma filha com quem sonhava.
A criança tinha cabelos pretos e pele branca. Portanto, eles a chamavam de Branca de Neve. A rainha morreu logo. O rei não sofreu por muito tempo. Um ano depois ele trouxe uma nova rainha ao palácio. Ela era linda, mas com raiva. A mulher trouxe um espelho mágico com ela. Todos os dias ela admirava seu reflexo nele e fazia-lhe a mesma pergunta: quem é a mais bela do mundo? O espelho sempre disse apenas a verdade. Portanto, elogiou honestamente a beleza da rainha, e a mulher irradiou-se de felicidade. Branca de Neve cresceu, e a cada ano sua beleza florescia mais brilhante. E agora, mais uma vez, falando ao espelho, a rainha ouviu em resposta que agora ela não é a mais bonita do mundo, mas Branca de Neve. A rainha não suportaria isso em seu próprio palácio. Ela ordenou que seu fiel servo conduzisse a princesa a um matagal impenetrável e matasse. Mas o servo não podia, nem mesmo por causa da rainha, matar a doce menina. Ele trouxe a princesa para uma floresta escura e a deixou ir. E ele mesmo voltou ao castelo e disse à rainha que havia seguido suas ordens. Por muito tempo, a princesa vagou pela floresta. No caminho foi ajudada por todos os tipos de habitantes da floresta. Branca de Neve foi muito gentil com eles e, portanto, se tornaram grandes amigas. À noite, a princesa acidentalmente tropeçou em uma pequena casa. Ela entrou e viu que não havia ninguém em casa. A mesa estava posta para 7 pessoas e havia 7 camas no quarto. E tudo nesta casa era muito pequeno. Portanto, Branca de Neve percebeu que 7 pessoas pequenas viviam aqui. Após uma longa e difícil jornada, ela se deitou em uma das camas e adormeceu profundamente. Os 7 anões voltaram para casa tarde da noite. Eles ficaram muito surpresos com o aparecimento de um convidado inesperado. Dormir Branca de Neve foi tão encantador que os anões decidiram deixá-la dormir e não a acordaram. A manhã chegou, Branca de Neve acordou, viu os 7 anões e ficou assustada. Mas eles eram afetuosos com ela, e a garota contou sobre seu problema. Eles gostaram de Branca de Neve imediatamente, e os anões a convidaram para ficar com eles. Além disso, ela concordou em cuidar da casa, cozinhar, lavar e limpar. Todas as manhãs, os gnomos iam às montanhas para minerar ouro e pedras preciosas e voltavam tarde da noite. Saindo para o trabalho, avisaram Branca de Neve para que ela tivesse medo da madrasta malvada e não abrisse a porta para estranhos. Nesse momento, a rainha, como sempre, foi até a sala secreta para falar com o espelho mágico. Mas o espelho de repente disse que ela não era a mais bonita do mundo, e sim a Branca de Neve, que a princesa ainda está viva e mora com os gnomos na casa. A rainha ficou muito zangada e decidiu lidar com a própria Branca de Neve. Ela foi para uma sala secreta e cozinhou uma maçã venenosa lá. Era muito bonito por fora, mas se alguém comesse pelo menos um pedaço, certamente morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha se transformou em um velho comerciante e foi até a casa dos anões. Ao ver a doce velhinha, Branca de Neve sentiu pena dela. Ela não suspeitou de nada e saiu de casa. A velha deu à menina uma maçã madura e disse que se ela comer esta maçã, ela permanecerá jovem e bela para sempre. Branca de Neve acreditou nela, e assim que ela mordeu a maçã, ela caiu morta e parou de respirar. A rainha satisfeita foi para o palácio. À noite, os anões voltaram do trabalho e viram Branca de Neve caída no chão. Ela não estava respirando. Eles choraram tão alto e lamentaram que seu grito foi ouvido pelo belo príncipe, que estava caçando na floresta próxima. Tornou-se interessante para ele o tipo de uivo que afugentava todos os animais. E quando o príncipe encontrou a casa dos anões, ele viu a Branca de Neve. Ela era tão bonita que o jovem príncipe imediatamente se apaixonou por ela. Ele persuadiu os anões a levá-la com ele para o castelo, porque lá ele tem médicos que podem curar a Branca de Neve. Os anões permitiram. Então o príncipe ordenou a seus servos que carregassem a princesa nos ombros. E quando a carregavam, aconteceu que os servos tropeçaram em um arbusto, e, da concussão, um pedaço de uma maçã venenosa caiu da boca de Branca de Neve, e ela acordou.
Ao ver o jovem príncipe, a garota também se apaixonou por ele e concordou em se casar com ele. Eles também convidaram sua madrasta malvada para o casamento. Com raiva por Branca de Neve ainda estar viva, e agora uma vida longa e feliz a aguarda, a rainha quebrou o espelho mágico e nunca mais olhou para ele.